As nossas vulnerabilidades. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente percebe que dentro da força dessa palavra existe um magnetismo energético. Esse magnetismo, ele pode ser atraído por algo que pode acrescentar dentro do processo do ser vulnerável, ou que pode até mesmo também destruir ainda mais quando você abre a porta para que as suas vulnerabilidades estejam expostas. No tempo atual, onde a gente tem esses veículos de internet, esses veículos de comunicação, onde a gente pode opinar, onde a gente pode colocar, inclusive, ações e situações do nosso dia a dia, que antes talvez você até escondesse, ou que até hoje mesmo você pode esconder, guardar, para que o outro não julgue, porque é exatamente o que acontece quando a gente se protege muito das nossas vulnerabilidades, é o medo de que o outro nos julgue. Não sei se você percebe isso, mas eu percebo isso também em mim. A partir do momento que a gente se abre às questões que têm a ver com a vulnerabilidades, que pode ser ações da sua família, ações da tua vida pessoal, ou daquilo que você geralmente guardava ali na tua casa como seu relacionamento, quando você expõe momentos seus, inclusive utilizando da própria internet para isso, você percebe o quanto que não somente você, mas outros criam um rapport de identidade com a situação que você está passando. De uma certa forma, isso, para alguns, onde tem medo dessa vulnerabilidade, eles podem até entrar num ponto de julgamento, mas quando você vê, a maioria vai encontrar uma forma de trazer esse apoio para você. Por quê? Porque todo mundo passa por questões assim. E eu estou colocando isso porque ultimamente eu tenho colocado pontos vulneráveis da minha própria vida. Eu tenho aberto, né, para algumas pessoas e também para a própria internet, pontos desses ensinamentos. Para quem não sabe, a gente está passando por um processo também de tratamento oncológico na família, que é a minha esposa, e a gente busca, de alguma forma, trazer pontos de acesso para que possa ajudar e motivar também as outras pessoas, tanto a fazer exames, ligado também ao autocuidado, como também para a gente poder entender o que acontece quando você passa por um processo de exposição, por mais que você não mostre, mas é uma exposição também, tanto é que a pessoa que passa por tratamento oncológico, ela passa por processos de transformação, não somente no corpo físico, como também nas estruturas emocionais, mentais, que precisa de apoio. Então, quando alguém está passando por uma situação dessa, na família, não é somente a pessoa, mas toda a família está envolvida. E hoje, eu escutei de uma pessoa falando sobre isso, né, que às vezes a gente se esconde na doença do outro. E é preciso trazer algumas questões. Não é esconder na doença do outro. É entender que quando alguém da família está por isso, a família está passando junto pelo processo. Não é só ter o câncer, a doença em si, mas a vulnerabilidade fica para todos. Porque quando a gente começa a lidar com as questões que são inerentes, que muda todo o nosso projeto de vida, quem já passou por alguém ou com alguma pessoa na família que passou por isso, sabe do que eu estou falando, mexe na sua estrutura financeira, mexe no seu trabalho, mexe nas suas questões emocionais, mexe na sua psique, o seu psicológico precisa de ajuda, sua estrutura emocional precisa de apoio, sua rede precisa de apoio. E é tão incrível porque em momentos como esse a gente percebe, por exemplo, que algumas pessoas se afastam, outras se aproximam e onde você menos esperava, você recebe esse apoio. E a gente tem recebido esse apoio aqui em casa. Tanto das pessoas que são os amigos, alguns se afastaram, outros aproximaram, outros chegaram durante a história que se compadece de uma certa forma com a questão e de alguma forma a gente não busca vitimizar-se por conta dessa situação. A gente busca, através da nossa vulnerabilidade, a trazer o ensinamento que a gente está passando por isso. Claro, não é fácil. Só quem passa sabe, dentro desse leque do que eu passei, do que é mexido. Tanto do que você precisa trabalhar, do tempo que precisa para poder
dar o suporte para quem está ali ainda mais vulnerável e para toda a família, quem tem filho, no caso, e a gente que está passando tudo isso também em outro país. Por escolha nossa que nós voltamos para cá por conta de um tratamento que nós sabemos que para o caso de metástase, que é o que Paulinha tem, do câncer, que é o tipo de câncer que ela tem, que tem remédios efetivos aqui. E a gente sabe de toda a problemática de saúde que a gente tem no Brasil, como não existe nada perfeito, mas a gente acompanhou e vimos como estava indo, né, o tratamento dela. Eu sou grato, mas quando a gente soube desse tratamento aqui, a gente simplesmente veio para cá. Mesmo com todas as nossas vulnerabilidades, mesmo com os apoios e ajuda de família, inclusive ajuda para questões básicas do nosso dia a dia. Então a gente não busca se vitimizar, não é isso, mas entrar dentro do processo de ensinamento, porque a dor, ela é real, ela existe. Não é negar a dor, é a gente buscar fortalecer através das nossas forças, buscando forças e mais forças para a gente conseguir seguir. Digo isso porque até o que eu escutei hoje, eu fiquei muito triste assim de perceber o quanto que pessoas, às vezes no externo, eles fazem esse julgamento sem nem saber. E eu digo, quem passou por isso sabe. Tem pessoas que estão em situações financeiras que pode passar isso e o financeiro não é o problema em si. Ao contrário, gostaria até que a história fosse resolvida dando o tratamento melhor para a pessoa. No nosso caso, a gente teve, sim, apoio de amigos para a gente poder voltar a atravessar o oceano e da gente conseguir manter. É fácil? Não, não é fácil. Cada dia não é apenas um leão, 2 leões, 3 leões. São vários leões que a gente tem que matar, coitado do leão, né? Mas para poder a gente conseguir seguir a nossa história. Tem muita história. A Paulinha, ela já queria algum tempo também, ela disse, Frank, eu quero contar as histórias nas minhas redes sociais para poder ajudar outras pessoas dentro do processo emocional. E durante tudo isso, nós temos um livro chamado Magia da Gratidão. Eu decidi dar uma renovada, uma reciclada no livro, porque também nós precisávamos passar por esse processo também de ajuda emocional. Para quem não sabe, eu sou jornalista, mas também sou terapeuta. Então, dentro da terapia complementar, do trabalho que eu fazia, eu não me via com a estruturação emocional suficiente para poder continuar o trabalho. Então, eu não conseguiria, no modo que, imagina, que eu tinha que ajudar algumas pessoas, sendo que outras pessoas estão ali ativando também, no caso, a minha própria ajuda. Quando eu estava ali, às vezes, vulnerável ou escutando a vulnerabilidade do outro, eu acessava também, é natural, as minhas vulnerabilidades, por conta de situações que criam um rapport muito parecida. Então, eu senti que não era o momento de trazer isso para as pessoas, mas buscar o quê? Nos ensinamentos, nos cursos em si, eu consigo que a gente passa ali no curso, a gente ensina a estruturação, é diferente de uma exigência, por exemplo, quando você vai no processo terapêutico. O terapeuta precisa de um terapeuta. Então, nesse processo, eu estava também, dentro das minhas vulnerabilidades, sentindo e percebendo o quanto que isso estava mexendo com o meu próprio eu. Eu decidi fazer esse vídeo aqui, que geralmente eu não faço no dia de hoje, né, mas porque meu coração estava pulsando e eu sentia a necessidade também de fazer isso dentro do que está ocorrendo com a gente. Então, com esse processo todo, a gente passou e passamos por situações, sim, de montanha-russas, sejam elas energéticas, sejam elas também emocionais, sejam elas mentais, sejam elas também na estrutura material, financeira. Fácil? Não é. A gente veio para um país onde o país são quase 6 vezes mais do que o valor do Brasil, sim, para gente que ganhava também no Brasil. Imagina que a gente decidiu, em meio a tudo isso, no meio do percurso do tratamento que nada espera, né, nem suas contas, os boletos não esperam, né, a gente teve que mudar. Mudamos por quê? Mudamos porque não sentimos de fazer, eu não estaria completo fazendo aquilo que eu estava fazendo, que eu fiz durante quase 15 anos nesse trabalho terapêutico.
Então, eu senti a necessidade de mudar, de virar essa chave de novo e voltar a fazer a comunicação, que na comunicação não exige-se tanto em comparação ao que eu fazia energeticamente, do desdobramento que eu tinha que emocionalmente segurar para poder auxiliar o outro, muitas vezes se negando. E mesmo que na comunicação tem momentos ali que eu poderia não estar no meu 100%, mas eu estou entregando. Inclusive, todas as vezes que eu trago aqui as inspirações, eu estou trazendo situações que eu estou vivenciando e que são perguntas, questionamentos ao universo e, ao mesmo tempo, mergulhos profundos, onde eu estou trazendo os ensinamentos daquilo que eu passei para tantos alunos também, para a minha vida. E essa é a minha vulnerabilidade. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Dói em algumas situações? Sim, dói. Quando você está numa posição de auxiliar e você ter que receber, eu percebi que o quanto que receber é desafiador. O quanto que receber, para mim, é também uma vulnerabilidade a partir do momento que eu tinha que perceber toda essa corrente de fluxo de amigos, de pessoas que se aproximaram, de outras para ajudar, de saber lidar com a dor das pessoas que viraram as costas, né, de escutar situações bem profundas, inclusive essas. Eu vou deixar mesmo que Paulinha, né, na conversa com ela que a gente vai gravar, ela mesma conte também para você. E eu acredito, não vai ser para vitimizar, vai ser para entender e até mesmo quem passou por isso, quem passa por isso, conseguir perceber que você não está sozinho, que todo mundo passa por isso. Estou dizendo isso porque eu tenho amigos que são milionários, que passaram por situações com isso, tem amigos que não são, que são batalhadores, como a gente é, também que passa por isso, tem situações também mais simples de pessoas que mal tinham o que comer, que passam por isso também. Então, a gente começa a criar meio que um link, né, com essas pessoas que estão passando pela situação para a gente poder se apoiar. Essa que é a rede, né, de apoio, que são os amigos e também as pessoas que às vezes estão com câncer, que liga para a Paulinha, eu queria entender como que é. Porque por incrível que pareça, a gente não tem, no Brasil principalmente, porque a gente esteve lá, pessoas que deem apoio do lado, no âmbito profissional, não tem o suficiente. Às vezes é um psicólogo que está ali, a pessoa está ali com todos os fantasmas que também criam diante da doença e que a gente não sabe como lidar, e a gente tem que ir pesquisando. E onde a gente se apoia? Nada melhor do que ser o outro que passou por aquilo. Então, aqui em casa, né, com Paulinha, eu sou marido, né, enfermeiro, para poder também cuidar, porque tem ferida exposta, eu sou o pai, que tem que ser do Rafa, que tem que dar conta, tenho que trabalhar junto com ela também, que mesmo dentro do processo a gente decidiu trabalhar e não tinha também opções de escolha, se tivesse uma opção de escolha, eu poderia estar passeando com ela, aproveitando mais com ela, até mesmo a Europa, que é lindo, para ela poder viver tudo isso também, trazer, a gente sabe que a mente em dia facilita no processo de cura. Então, se eu, assim, pudesse nesse momento, eu faria isso. Mas a gente tem que estar sempre procurando mover as peças de sustento e também daquilo que a gente está fazendo. A gente está no outro momento. E quando você trabalha no digital, eu acho que é óbvio, não precisa a pessoa ter um QI tão elevado para entender isso. Imagina que eu estava fazendo um nicho de autoconhecimento e espiritualidade. Mudei o nicho para a comunicação. Continuo com autoconhecimento, mas com as formações que ainda não abri, porque eu preciso também me estruturar. Tem algumas turmas que estão em andamento e eu estou dando conta dessa turma com tranquilidade. Mas os atendimentos a gente fechou porque eu não estava conseguindo mesmo, emocionalmente, psicologicamente também, com a energia que o outro precisa, porque eu gosto de estar completo naquilo que eu faço. Nossos dias de sono têm sido muito poucos, porque a gente tem trabalhado bastante. A gente tem a gente tem feito com que a nossa energia aqui, o nosso trabalho pudesse dar certo. E olha que eu recebi apoio psicológico, apoio com ferramentas, né, também, outros cursos, de pessoas que chegaram para mim, Frank, assiste isso, Frank, olha isso, Frank, organiza isso, né? Tem pessoas aqui, inclusive, que vocês nem imaginam, tem gente que faz julgamento de pessoas, inclusive youtubers, sabe? Tem gente que faz julgamentos, falam, tal, tudo que nem imagina
o quanto que essas pessoas ajudaram a gente. Então, e olha, a ajuda veio de onde a gente menos esperava. Teve sim os amigos, o apoio que apoiam, mas também tiveram essas pessoas que foram chavões, né, também para poder ajudar dentro do processo tanto de autoconhecimento, como também do mindset, né, do nosso mental, de como a gente lidar de agora por diante, de ter uma estrutura através, mesmo com a nossa vulnerabilidade, da gente conseguir lidar com tudo isso. Então, me deu um pulsar no coração de trazer esse vídeo com vocês para compartilhar isso, porque eu sei que pode ter muitas pessoas aqui nos meus canais que pode estar passando também por situações parecidas, e a gente vai, né, de alguma forma, buscando trazer esse autoconhecimento, né, essa busca para esse mergulho, porque ninguém é homem de ferro, né? Então a gente passa por processos de nuances. E a gente busca estar bem, e até amigos até comentam, né? Falam, nossa, vocês estão bem, mesmo passando por tudo isso. E é tudo, gente, que mexe, como eu disse, né? A nossa, tudo. A gente passa pelo processo de abismo para a gente poder entender o que a gente pode ainda fortalecer na gente, o que a gente pode trazer de força, o que a gente pode fazer e renovar. E eu não tenho problema de recomeçar. Só que esse processo do recomeço, ele também requer um tempo para poder fazer mexer na estrutura e trazer o resultado também financeiro. O YouTube demora para poder fazer. Pode ser que um vídeo viralize, outro, tudo, mas é muito pouco, não dá para bancar ainda uma estrutura no tempo atual, até a data de hoje ainda não dá. Claro que eu estou focado para que isso aconteça, né, dentro do conhecimento que eu trago, a gente está fazendo, e também eu estou testando o conteúdo, estou vendo o que o meu público, na verdade, o público que já está, eles estão ativando ou buscando também mim. Sempre trazendo pílulas de autoconhecimento através das inspirações, porque é isso. Eu não posso sair disso, que isso também faz parte da minha verdade, isso faz parte do meu eu. Então, eu tive até aqui pesquisando sobre vulnerabilidade. Eu fui lá no Wikipédia, no Google, e olha só que interessante. Traduzido de inglês, né? Vulnerabilidade refere-se à qualidade ou estado de estar exposto à possibilidade de ser atacado ou ferido, seja físico ou emocionalmente. A compreensão da vulnerabilidade socioambiental, como abordagem metodológica, envolve a análise dos riscos e ativos de grupos desfavorecidos, como idosos, por aí vai. E o interessante é que, ao ver isso aqui, né, eu fui dar uma olhada para ver na risca, né, o que a vulnerabilidade dizia. Refere-se à quantidade ou qualidade ou estado de estar exposto a possibilidade de ser atacado ou ferido, seja físico ou emocionalmente. E é tão interessante porque quando você expõe, muitas vezes, as vulnerabilidades, ou até mesmo quando você é real, quando você coloca a sua verdade, você é atacado. Até de forma privada, por pessoas, diante do que você abre ali, diante do que você expõe, diante do que você expõe, diante do que você coloca como verdade. Falar a verdade nos dias atuais, muitas vezes não é o que o outro quer. Porque, na verdade, o outro coloca-se dentro de uma situação de expectativa e a não expectativa diante do que o outro criou, que são questões de cada um individuais, acaba frustrando. Mesmo você tendo aquilo ou a situação como algo de crescimento, como algo que você está esforçando, que você está fazendo, que você está trabalhando, que você está fazendo acontecer. Então, eu quis muito compartilhar isso com vocês aqui. Eu não sei qual é a sua vulnerabilidade, mas qualquer que seja a sua vulnerabilidade, é importante você abraçá-la e entender que dói, mas diante dessa dor, você está sendo honesto com você, diante do que você fala, mesmo que os outros critiquem, mesmo que os outros falem diferente, mesmo que os outros possam, de alguma forma, expor as questões delas, né, a limitação ou até mesmo a perspectiva, a visão, mas o que vai importar é a sua honestidade, é a sua verdade. Então, estar dentro da consciência dessa verdade é o que vai trazer para você a sua mente, a sua consciência tranquila. Por mais que você precise movimentar, por mais que você precise fazer, por mais que você corra para poder fazer fluir e dar certo. Eu estou nesse momento da minha vida, eu, minha esposa. Mesmo diante de tudo, como eu disse, ela podia estar até no momento de não teria problema nenhum, porque para quem tem uma pessoa em tratamento de câncer, para quem tem uma pessoa na situação de metástase, como ela tem, para quem tem uma pessoa na situação com alguns tumores espalhados, como ela tem,
de conseguir manter o mental, conseguir manter o emocional bem, é a história que precisa. E passear, viajar, tudo isso ajuda. Inclusive o médico falou isso no momento de pausa, ela está no momento de pausa. Paulinha, apesar de, ela não apresenta ter o câncer que ela traz, porque graças a Deus a gente busca trabalhar todo o campo mental, energético, mesmo com os desafios, mesmo com as flechas que vêm externas, nós buscamos manter cada vez mais nessa montanha-russa o nosso emocional em dia. Tem dias que é mais difícil, mas a gente levanta, busca, se apoia, a gente não passa mais que 24 horas sustentando uma dor, né, na dor emocional. Então, esse momento, essa situação fez com que, de alguma forma, também a gente observasse o que a gente precisava, diante de tudo, se fortalecer e trazer a ação da realização no nosso eu. Se eu pudesse, sim, eu daria agora, nesse momento, o que ela precisasse. Daria, nesse momento, o que ela precisa, o que ela merece, porque, para mim, ela merece muito mais do que isso, minha família também, muito mais de qualquer tipo de limitação. Mas sabemos nós que tudo requer, tudo é um tempo, e a gente está no momento dessa reconstrução, e ainda não dá para fazer muitas coisas, né, por conta da situação, como eu disse, emocional, da estruturação emocional, física, financeira e tudo isso, mas a gente está buscando agora fazer girar. Eu estou recomeçando a minha vida. E recomeçar a vida, claro que eu tenho uma estrutura, tenho uma bagagem, tenho um pensamento, algo que eu acredito que pode acontecer. Fui trabalhando também esse acreditar em mim, inclusive, eu pintei o cabelo, né, de novo, eu pintava o cabelo na época da televisão. Muita gente achava que eu pintava o cabelo de branco. Eu pintei o cabelo como um sinal de resgatar aquele Frank também, comunicador, porque para mim o cabelo pintado é a marca daquele Frank de 17 anos, 18 anos com comunicação, com a televisão, trabalhando na televisão. Então eu trouxe isso como algo mesmo novo, dizendo, ok, vou deixar esse velho, de novo que já ficou velho, e vou resgatar o Frank antigo sendo novo. Ou seja, como algo novo em minha vida. Vem, Aluno? Como algo novo em minha vida. Então, tudo isso eu estou compartilhando com vocês aqui também, que eu acho que é importante para a gente poder entender nossos momentos e o que a gente precisa superar de cada fase da nossa vida, de cada ciclo. Quer entender as minhas vulnerabilidades? Observe as minhas inspirações. Todas as inspirações que eu tenho feito são de momentos do que eu passo, do que eu trago de reflexão. Um dia mais triste, outro dia mais alegre, outro dia colocando a minha energia, buscando trazer, mesmo de forma vulnerável, mesmo sendo muitas vezes atacados ou alguém, né, tendo seus pontos de vistas, eu procuro trazer a minha verdade, a nossa verdade. Então, não tenho nada o que esconder. Só tenho o que compartilhar e crescer com tudo aquilo que eu venho fazendo, independentemente de qualquer situação. E antes que você pergunte, Frank, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Tem acontecido muitas questões, né? Como eu disse, eu vou abrir, inclusive, a nossa história, que eu já tenho feito isso, venha, tenho feito isso, né, com vocês, mas Paulinha quer contar sobre a história, né, de como ela está superando, de como ela está fazendo. Eu acho que, para ela, já que ela quis, eu não quis expor Paula em momento algum da doença, tanto é que a gente falou para as pessoas bem depois, né, não quis, mas ela mesma disse, eu quero colocar para que as pessoas vibrem para mim, né, para que ajude dentro do campo. Então, não ser somente nós, mas ser, no geral, que tem pessoas que queria vibrar, mesmo escutando de pessoas praguejando. Vocês acreditam? Gente que a gente nem esperava, mas praguejando a gente. Vocês acreditam nisso? Mesmo escutando, ela tendo que escutar pessoas, por exemplo, que seriam amigos, dizendo, eu não consigo lidar com isso porque eu já perdi muita gente na família. Imagina, pessoas que convivia, que estava perto e se afastar. Então, são situações muito dramáticas, aparentemente, mas que a gente, de alguma forma, buscou se fortalecer nisso, para que esse drama, de uma certa forma, não trouxesse uma vitimização para nós, mesmo no momento que a gente estava vulnerável, escutando, percebendo e buscando, de alguma forma, se fortalecer com as ferramentas, com os elementos, com a instrução que a gente tem. Então, eu
Queria muito compartilhar isso aqui com vocês dessa forma e que você que tem a sua vulnerabilidade, que está num processo como esse, se fortaleça com aqueles que te amam, com aqueles que querem o teu bem, buscando entender que nem todo mundo vai gostar de você, mesmo quem gostava e passou a não gostar. Nem todo mundo vai buscar saber qual é a verdade de qualquer situação que te deixou vulnerável ou que fez com que você abrisse as suas vulnerabilidades. Mas o importante é que você esteja abraçando você e, consequentemente, os seus. Quem é verdadeiro, quem está contigo, vai estar junto. Mesmo você passando por um momento de abismo, mesmo você passando por questionamento, mesmo você às vezes perdendo a sua fé. Mas o universo, Deus, não importa como você vê, está aí. Ele sabe, ele entende, ele compreende. O que precisa é fazer virar e movimentar nessa espiral da vida para que você consiga resgatar a sua força. E é isso que a gente está fazendo. A cada dia, buscando resgatar as nossas forças, o nosso acreditar, a nossa fé, a força de Deus em nós, no todo, em tudo. Se você passou por momentos como esse também e quiser compartilhar com a gente, fica à vontade. Eu desejo muita luz e aproveita. Se você tiver alguém passando por isso, envie esse vídeo para ela também. E agradeço a todas as pessoas, todos os carinhos. Esse canal novo, quem puder auxiliar enviando para alguém, vai ajudar a gente também de alguma forma. Ir no nosso portal, ficar por dentro, trazer ideias do que vocês gostariam de ver, tudo isso vai ajudar, tá? A gente no processo. Estamos em reconstrução. E nesse processo de reconstrução, quem gosta do nosso conteúdo, quem já conhece o nosso trabalho, é importante a gente ouvir, a gente perceber, para a gente poder ir dando esse próximo passo, tá bom? O portal é frankmenezes.com e siga a gente também nas redes sociais, @frankmenezesoficial, e eu vou deixar também, inclusive, a rede social da Paulinha aqui, ela vai começar a contar a história da trajetória dela também lá no Instagram, tá bom? Muita luz, gente. Tchau, tchau.